Olá, boa tarde. Hoje eu vou explicar para vocês sobre a data comemorativa de 19 de abril que está no nosso calendário e qual a importância dessa data para ser comemorada no Brasil, tá? Então essa data foi ontem, domingo, 19 de abril, e eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre esse dia. Então, 19 de abril, dia do índio, tá? O índio foram os primeiros habitantes do Brasil. Então, vocês vão ver os tópicozinhos que eu coloquei para a gente poder ir seguindo uma orientação. Então, eles foram os primeiros habitantes do nosso Brasil, tá? Então, antes de chegar português, qualquer pessoa que quem morava, quem dominava a terra, de quem eram as terras? Eram dos índios, tá? Só que não era um grupo indígena, todo mundo amigo e conversando e vivendo junto em harmonia aqui, não. Eles tinham aqui, havia, né, antes da chegada dos portugueses, que foram os primeiros povos que invadiram as terras, haviam aqui 305 etnias e 274 línguas, né? O que é etnias? São grupos diferentes indígenas. Então, cada grupo, né, tinha lá a sua cultura, o seu jeito de se manifestar, suas crenças, a forma de viver, né, até tipo de construções das casas. Então, cada grupo desse, olha só para você ver, 305 grupos completamente diferentes um do outro. Então, formas de pensar, formas de viver que tinha lá sua diferença. E 274 línguas quer dizer o quê? Como se a gente fosse saísse daqui e entrasse em outro país, né? Outro país não fala outra língua e a gente não compreendesse. Então é mais ou menos isso. Então os povos, além de ter suas culturas diferentes, eles tinham línguas diferentes, tá? E a gente tem às vezes a mania de pensar que o índio é tudo igual, né? Assim, eles vivem do mesmo jeito e não é bem assim. Então eles têm a sua cultura, o seu jeito de viver, como a gente, por exemplo, analisa que o Brasil vive de um jeito, lá nos Estados Unidos vive de outro. Antes da chegada dos portugueses, aqui no próprio Brasil, né, com esses grupos indígenas, cada grupo vive de uma cultura diferente e com línguas diferentes. E o jeito de viver deles é completamente diferente como os portugueses pensavam em relação ao trabalho. Então, o tempo e o trabalho nas tribos indígenas é diferente dos homens brancos. Como assim? Os índios trabalham e têm lá o seu tempo pensado diariamente, diferente como nós pensamos. Eles não acumulam bens, né? Eles pescam, eles cultivam ali seus alimentos e fazem isso todos os dias, porque ele pega aquilo que ele é necessário para o dia. Então, se ele todos os dias ele vai caçar, ele vai colher, ele vai fazer os alimentos, porque ele não acumula. Nós pensamos nosso trabalho diferente, nós estamos trabalhando o tempo todo porque a gente precisa de acumular bens, então a gente precisa de comprar casa, carro, bens materiais, de viajar, de gastar com outras coisas, com roupa, calçado, e o trabalho indígena não. Então muitas vezes os índios são chamados de preguiçosos por pensar o trabalho diferente, porque como eles vivem em comunidade, tudo ali é dividido, então o trabalho é dividido, e não tem essa aceleração como nós temos, tá? Então, eu acho interessante lembrar e mostrar isso, falar isso para vocês sobre a questão do tempo. Então, eles têm um pensamento diferente em relação ao tempo. Na próxima, aí o que aconteceu? Com a chegada dos portugueses, a vida dos indígenas mudaram completamente. Os portugueses, qual era o objetivo dos portugueses quando eles chegaram aqui? Né? Eram as riquezas que eles encontraram aqui nessa terra. Para isso, eles tiveram que dominar os índios. Por isso, mataram, extinguiram muitas tribos e escravizaram os índios para dominar a terra encontrada. Então, a gente está vendo uma imagem assim da chegada dos portugueses. No início, não foi já confronto. Os portugueses tentaram ali uma comunicação amigável com os índios. Depois que eles perceberam a riqueza e o que tinha nessa terra, então eles decidiram dominar os índios para poder fazer aquilo que eles queriam. Então,
Então, esse primeiro momento, eles dominaram e tentaram matar os índios. Muitos índios, né, morriam, né, nesse primeiro momento aí de chegada dos portugueses, porque eles não compreendiam, então não era aquilo que eles queriam fazer. A escravização obrigava, então eles preferiam muitas vezes morrer do que ser escravizado. Então eles tinham uma resistência muito grande quanto à escravização, tá? Muitos índios também morreram por conta de doenças que os homens brancos trouxeram. Então aqui, como eles não tinham esse contato e a vivência desses portugueses já era completamente diferente, com esse contato eles trouxeram muitas doenças para os índios que não tinham tido contato. Então, uma simples gripe matava muitos índios. Então, nesse primeiro momento, então, houve essa grande mudança e disseminação. Então, foram assim, aniquilando e sumindo aí muitas tribos indígenas com a chegada dos portugueses, tá? Aqui eu coloquei essas imagens para vocês perceberem a diferença das tribos. Então a gente pode notar pela pintura, pelos cocar, né, a forma como eles faziam. Então aqui eu coloquei mesmo como é visual, vocês podem observar pelas pinturas, tá bom? E muitas dessas pinturas também acabavam protegendo os índios. Vocês estão vendo que eles gostam de pintar os corpos, né? Do sol quente. Uma espécie de protetor solar. Aqui temos o pataxó, o caiapó, que o caiapó gosta de usar esses tipo alargadores, né, no corpo. Então aqui também tem então, o tipo de pintura, o jeito, vocês estão vendo, né? Os curumins, que são as crianças. Então aqui também coloquei de duas tribos, né? Pode ser até engraçadinho, mas olha, você vê as meninas aqui com o cabelo raspado no centro da cabeça. Então isso é uma cultura de uma tribo. E outras têm outros pensamentos. Então cada um tem um jeito de pensar, tá? O que levava também a conflitos entre as próprias tribos. Então uma tribo com outra tribo, se encontrassem ou acontecesse alguma situação, também tinha os conflitos entre uma tribo e outra. Não admitia uma pessoa entrar na própria tribo, o que também ajudou muito com que os portugueses entrassem e invadissem e dominassem os índios, porque como eles eram muitos, se eles tivessem uma boa comunicação, eles poderiam ter expulsado os portugueses. Porém, como eles tinham pensamentos diferentes, ideologias diferentes, pensamentos diferentes, isso foi impossível, por isso que o português conseguiu dominar a terra, tá? Por que a data de 19 de abril? Então, em 1940, no México, realizaram um congresso para discutir sobre os problemas enfrentados pelos indígenas. Então, eles foram participar desta reunião no dia 19 de abril e Getúlio Vargas decretou no ano de 1943 o dia 19 de abril, o dia do índio. Por que eles foram só depois? Porque não cessaram, né? A caça aos índios, a acabar com as tribos indígenas, ela permanece, se a gente estudar, né, e observar na televisão, ela permanece até hoje. Então, o domínio das áreas indígenas, elas são interessantes, porque eles estão localizados em terras que têm muitos minérios, ouro, e isso gera atenção de pessoas que estão pensando no lucro. Então, eles tinham muito medo de participar dessas reuniões. Então, quando eles foram convencidos e foram participar nessa data, essa data foi 19 de abril. Então, foi um símbolo muito forte que se tornou, então, o Dia do Índio, dia 19 de abril. O Dia do Índio é o dia para quê? Né? Qual o objetivo de estudar isso na escola? É para a gente aprender a valorizar a cultura indígena, a gente dar valor, a gente não pensar o índio como uma pessoa que não tem nada a agregar, porém eles são extremamente importantes para o nosso país, né? Desde o início da sua história.
para nós na escola pesquisar e conhecer mais sobre essa cultura que a gente não conhece e que se faz parte do nosso povo, nós temos que estudar e conhecer mais um pouquinho. Fazer uma reflexão, que é o que nós estamos fazendo agora, né, da importância da preservação dos povos indígenas e a manutenção de suas terras. Então, os povos indígenas que permanecem até hoje, né, eles, na sua maioria, têm a intenção de preservar essas áreas que ainda não foram desmatadas, que não foram exploradas. Por isso que ainda há uma grande confusão com relação a isso. Tem índio que faz coisa errada? Tem, do mesmo jeito que tem pessoas hoje que faz coisa errada, que não concorda e quer lucrar com isso. Mas na sua maioria, eles estão preocupados sim na preservação. E a gente abriu o jornal esses dias mesmo, eles estão mostrando muito o desmatamento da Amazônia e o avanço nas terras indígenas, porque tem um grande recurso natural nessas terras. Tem ouro, tem muitos lugares ainda que tem ouro na Amazônia que não foi explorado, as madeiras, e isso gera um olhar muito grande para essas pessoas que estão pensando nesses recursos financeiros. Cultura indígena que pertence à cultura brasileira. Cultura indígena pertence à cultura brasileira. Aquilo que era da cultura indígena virou a nossa cultura. Devido às misturas de povos índios, brancos e pretos, né? Brancos, os portugueses, os negros africanos, muita cultura indígena passou a ser o quê? Cultura brasileira. Onde você for, é uma cultura brasileira. Mas ela vem de onde? Lá da cultura indígena, que passou a ser nossa. Como o quê? Vontade de andar descalço, que você chega em casa, deixa eu tirar meu sapato e andar descalço. Descansar numa rede, como que uma rede é gostosa pra gente deitar, né? Isso é cultura indígena, né, dos índios, que passou a ser nossa. Os usos de plantas medicinais, que são os chazinhos, chá, boldo, favaca, que o pó de guaraná, além óleo de copaíba, e entre vários, porque os índios pesquisavam e tinham lá suas farmacinhas que eles curavam seus próprios índios usando dessas plantas medicinais. E muitos conhecimentos nossos com relação às plantas vêm dos conhecimentos que os índios passaram de geração a geração. O uso da mandioca, que eles usavam e usam, né? Fazem farinha, o beiju, o polvilho, tapioca, o pirão, o mingau, entre outros, que é uma base muito importante na alimentação. Nome dados por eles, que nós usamos, que eles deram os nomes, né? Abacaxi, caju, maracujá, tainá, ipanema, caju, canoa, entre outros, como o nome do nosso estado, Goiás, tá? Eu não vou explicar sobre o Goiás, porque eu vou deixar um suspense. Vários artesanatos que nós fazemos e que veio da cultura indígena, que nós usamos em casa. Lendas, histórias que a gente escuta que, nossa, essa história é totalmente brasileira, é cultura indígena. Como o curupira, que é aquele que tem os pezinhos virados que protege a natureza, a lenda da mandioca, da iara e várias outras lendas que também vêm da história indígena. Aqui nós temos a foto, né, de uma tapioca sendo feita na tribo, a imagem de uma canoa, né, que os índios têm a madeira que eles escolhem e conseguem fazer deixar ela oca para poder utilizar como canoa. A lenda aqui do curupira, quem não conhece é bem legal, que depois a gente pode estudar mais sobre ela. Os artesanatos, que é muito comum no nosso meio a utilização de cestas, balaios, instrumentos também, tem muitos instrumentos que nem foi o caso que eu coloquei aqui, tá? A atividade que eu vou pedir para vocês fazerem. Então, vocês estão vendo a importância da cultura indígena, quanto que eles contribuíram, né? E a importância manter, por isso que hoje é uma data comemorativa, mas que coloca os índios a brigar pelos seus direitos, a lutar pelos seus direitos, de manter-se, né, nas suas tribos, nas suas regiões, né? Então,
quanto que eles são importantes, porque eles também estão lá tentando manter uma floresta que ela não é importante só para o Brasil, ela é importante para o mundo, né? Então, sobre o mantimento da floresta. Aí, a atividade que eu quero que vocês façam em casa. Quais são as brincadeiras indígenas que você conhece? Vocês vão se surpreender que tem várias brincadeiras indígenas que nós usamos e nós sabemos que os índios já utilizavam. Faça uma pesquisa e escreva uma brincadeira indígena que você conhece em uma folha de chamex e depois ilustre. Então, você vai pegar uma folha de chamex, vai fazer uma pesquisa dessa brincadeira, vai escrever a pesquisa, né? Brincadeira tal, como que brinca, né? Você faz essa brincadeira e faça um desenho bem bonito para mim e me envia a foto dessa brincadeira, tá bom? Um beijinho, um abraço, qualquer dúvida pode chamar a professora. Beijo!